tenho estado a falar sobre a cruz de Cristo, a loucura da cruz. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e disse-lhes que a mensagem da cruz era loucura. E ela era loucura do ponto de vista do homem natural, do ponto de vista do homem que não tem conhecimento de Deus, das coisas espirituais. A cruz era uma loucura. Como é que se podia compreender que um homem, que era o Messias esperado, o Salvador do mundo, o Mestre, fosse pregado numa cruz no meio de dois malfeitores, como um malfeitor, e que isso fosse uma coisa celebrada? Aliás, quando nós rodeamos a mesa do Senhor, ao tomar o pão e o cálice, nós estamos a recordar justamente esse quadro, o quadro do Calvário. Como é que é possível que isso seja considerado uma coisa importante? Para essas pessoas é loucura. Mas para nós que somos salvos, diz o apóstolo Paulo, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Porque Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos, quebrou os grilhões da morte. Amém? E garantiu-nos a vida eterna. E a Bíblia diz que Ele é as primícias dos que dormem. A ressurreição de Cristo é a primeira de muitas, digamos assim, daqueles que dormirem no Senhor na altura da vida de Jesus. E, portanto, a mensagem da cruz era uma loucura. E eu tenho estado a falar nestes últimos domingos sobre várias perspectivas diferentes da cruz, e hoje gostaria de falar, já falei sobre a cruz como sendo loucura o poder, falei sobre a questão da cruz entre os sinais dos céus, do céu e a sabedoria dos homens, e hoje gostaria de falar sobre a cruz como Cristo ser feito na cruz para nós, tudo em todos. Tudo em todos. Diga lá comigo, tudo em todos. Não falta nada, nem deixa ninguém de fora. Tudo em todos. Isto é, Deus abriu na cruz as portas espirituais em Cristo para todo aquele que querer. Diz lá no versículo 1 Coríntios capítulo, vamos ler novamente o mesmo texto, 1 Coríntios capítulo 1, mas vamos ler só dos versículos 27 a 31. Este tem sido o nosso texto de base nestes domingos. Diz o apóstolo Paulo: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se cuide perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se o Senhor. Amém? Ele foi feito para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. Termos complicados para muita gente. Mas o que é que diz a palavra de Deus? O que é isso de sabedoria? Sabedoria é saber, é ciência, é ter ciência, é saber alguma coisa. Mas é mais do que saber, é como é que se usa aquilo que se sabe. Porque conhecimento é a acumulação de informação, mas sabedoria é o que é que nós fazemos com essa informação. Não é apenas... Há pessoas que são muito conhecedoras, mas não podemos dizer que são pessoas sábias. Eu conheço muitos que têm muita informação, mas são tolos, porque não sabem usar aquela informação. Né? E há outros que têm menos informação, mas são pessoas sábias. Às vezes pessoas até que nem têm instrução. Às vezes até analfabetos, mas aprenderam com as experiências da vida e são pessoas sábias. Então, nesta altura, como já falámos aqui, a sabedoria era alguma coisa que era celebrada pelos gregos, era um ideal de vida, e não só pelos gregos, pelo mundo antigo. Nós temos os livros de Salomão, os livros de sabedoria, e em todo o mundo antigo houve sempre esta tendência para considerar a sabedoria como uma coisa de eleição, uma coisa importante. E aquilo que Paulo está aqui a dizer é que essa sabedoria não é a mais importante. A mais importante é a sabedoria de Deus. Amém? Bom, então, o que é a sabedoria? É isto. É ter ciência, é ter conhecimento, mas saber o que fazer com o conhecimento.
Como é que Jesus é a nossa sabedoria? Paulo diz que Ele é a nossa sabedoria. Como é que Ele é a nossa sabedoria? Porque é que Ele é a nossa fonte de sabedoria? Porque por Ele somos feitos sábios para a salvação. Como diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Sobre Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E é por isso que não quero mais ouvir falar sobre Jesus. Não quero mais ouvir Jesus falar à nossa vida. Não quero mais abordar a palavra de Deus. Não quero mais, porque neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E, portanto, é em Cristo que nós nos tornamos pessoas verdadeiramente sábias. Jesus Cristo é frequentemente representado como um sábio eminente, digamos, uma fonte de toda a sabedoria para o seu povo. Eu vou ler alguns textos das Escrituras que falam disto. Quando ele era criança, diz Lucas, capítulo 2, versículo 40, que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Menino cheio de sabedoria. A criança cheia de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Mateus 13,54. E chegando à sua pátria, Jesus ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? 1 Coríntios 1,24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. João 14,6. Dizia Jesus sobre si próprio: eu sou o caminho da sabedoria, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os filósofos gregos naquele tempo, tornar-se sábios pelas suas próprias investigações e estudos, pelas suas observações da natureza, do mundo ao redor, da sua interação com os outros homens, com os outros seres. E eles tentavam estudar não apenas os astros, mas as coisas da agricultura, as coisas da terra, as coisas das relações humanas, enfim, da cultura. Enfim, eles procuravam com as suas investigações e os seus estudos tornarem-se sábios. Mas os crentes, diz Paulo, tornaram-se sábios não por causa disso, mas por causa da obra de Cristo. Foi em Cristo que nós nos familiarizamos com o verdadeiro caráter de Deus, a sua lei, a nossa própria condição espiritual e com a verdade da vida eterna. É em Cristo que nós encontramos este conhecimento. E é através de Cristo que este conhecimento se transforma em sabedoria de Deus. E por isso Jesus para nós foi feito a sabedoria de Deus. Amém? Então quem quiser ser sábio deve prestar atenção às palavras de Jesus. Deve prestar atenção à obra de Jesus. Deve prestar atenção ao caráter de Jesus, à pessoa de Jesus. Deve prestar atenção à sua operação, à sua intervenção na igreja, na vida dos crentes, da maneira como Deus se move. Deve prestar atenção, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria e Ele foi feito para nós a nossa sabedoria. Amém, irmãos? Mas também diz que é justiça. Ele foi feito justiça, mais no sentido da palavra justificação. Justiça é o que? É retidão. É a capacidade de ficar em pé diante de Deus e ser declarado livre de culpa ou de condenação. De ser justificado. Este palavrão que nós encontramos na Bíblia, justificação, a doutrina da justificação, significa isto. Significa que nós podemos entrar hoje, cobertos pelo sangue de Jesus na nossa vida, podemos entrar na presença de Deus com toda a ousadia, como está escrito, sabendo que Deus nos aceita. Não pelos nossos méritos, mas devido ao sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E quando tomamos o símbolo da ceia, o cálice, que representa o sangue de Cristo, estamos a relembrar que este sangue nos cobriu a nossa vida e nos purifica de todo o pecado. E à semelhança do que acontecia no Antigo Testamento, no lugar santíssimo do templo, primeiro do tabernáculo, do deserto e depois do templo em Jerusalém,
quando o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, uma vez por ano entrava no dia da expiação, entrava depois de imolarem, fazerem a imolação de um animal, de acordo com a lei de Moisés, entrava com um ramo de sopo molhado nesse sangue e aspergia a tampa da arca, o propiciatório, da arca da aliança que estava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Isso simbolicamente significava que Deus que estava presente, a Shekinah, a glória de Deus estava presente naquele lugar, no lugar santíssimo. Quando Deus olhava desde os céus, Ele já não via o pecado, porque dentro da arca estávamos da lei. E perante isso, o homem é pecador, porque o homem acaba sempre por falhar alguma coisa, por não conseguir cumprir a lei de Deus na sua totalidade. Mas quando Deus olhava desde os céus, Ele via, antes de ver as tábuas da lei, Ele via o sangue aspergido sobre o propiciatório da arca. E isso é um símbolo daquilo que Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Cristo que foi imolado por nós, o seu sangue, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, o seu sangue simbolicamente cobre a nossa vida. E quando Deus olha para nós, declara-nos justos, justificados. E então somos declarados retos, justos aos olhos de Deus. Como é que Jesus é a nossa justiça? Diz a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. A religião que faz não é propiciar uma nova criação, novas criaturas, não. A religião que faz é melhorar, fazer um make-up, dar uma limpeza, melhorar a aparência. O que a religião faz é procurar melhorar as pessoas. Mas aquilo que Cristo fez não foi. Nós morremos na cruz, simbolicamente, e ressuscitamos através do batismo para uma nova vida em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é uma criatura reformada, não é uma criatura melhorada. É uma criatura nova, é um novo nascimento, é uma pessoa nova. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É por isso que aquilo que nós carregamos tantas vezes ao longo da vida, até encontrar Jesus na nossa vida, esse fardo deve ficar ao pé da cruz. Não é necessário fazer mais nada para nos libertarmos desse fardo. Aquilo que passou, somos novas criaturas. Já deixámos a velha natureza, somos novas criaturas. Não somos perfeitos, mas somos novas criaturas. Fomos enxertados em Cristo. Temos uma nova natureza. Tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Reparem, irmãos, que a nós, igreja, a nós cristãos, foi entregue o ministério da reconciliação. Não foi entregue o ministério de fazer guerra a quem quer que seja. Foi o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Estão a ver o que eu estou a dizer? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ai, que horror! Como é que Cristo podia reconciliar o mundo com Deus? O mundo está no perigo, o mundo está no pecado. Diz aqui, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E eu costumo muito a ver cristãos que o seu principal prazer, o seu principal ministério é abusar outras pessoas, que têm uma ética diferente, que vivem de forma diferente, que pensam de forma diferente, que foram ensinados de forma diferente. Não, Deus deu-nos o ministério da reconciliação. Pastora, então, mas a gente agora vai aceitar tudo. Não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. Isso não altera nada as nossas convicções. Mas nós não somos chamados para fazer guerra. Somos chamados para o ministério da reconciliação. E vou continuar. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós julgasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então, nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. É por isso que diz que Cristo é a nossa sabedoria e a nossa justiça. E o profeta Isaías diz que a nossa justiça aos olhos de Deus é como trapos de imundícia. Portanto, a nossa justiça não vale nada.
os nossos conceitos de justiça pouco valem perante Deus, porque Deus vê de uma forma diferente do que vê o homem. Mas nós somos chamados para andarmos em novidade de vida. E, de acordo com a revelação que temos, podemos agir, viver, falar, pensar, de forma que possamos honrar o nome de Jesus. E aí nós somos considerados justificados e santificados. O que é santificação? Cristo foi feito para nós também santificação. Isto é outro palavrão que aparece na Bíblia. Santificação significa consagração, significa seguir o caminho da salvação. É o caráter e a natureza que refletem a glória e a pureza do céu. Ou seja, na nossa vida, uma vida santificada é uma vida que reflete a pureza e a glória de Deus. Como é que Cristo é feito é para nós a nossa santificação? Eu vou ler também Romanos capítulo 6. Diz assim: na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé, pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, temos o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. E ainda, em 2 Coríntios, capítulo 3, diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A referência ao rosto descoberto refere-se ao teatro grego, que era comum naqueles tempos. O teatro foi uma das coisas inventadas na Grécia Antiga. E o que é que faziam os atores gregos? Usavam 4 tipos de máscaras para 4 tipos de estados de espírito ou de tipos de teatro que estavam a representar. A tragédia, enfim, as outras todas, não é? E então punham essa máscara à frente, seguravam coisa e punham aquilo, como quem diz: eu estou a fazer um papel, este papel assim, de papel trágico. Outros ou punham outro, para que as pessoas entendessem que quem estava sentado nas bancadas. Ainda existem essas ruínas desses teatros ao ar livre, não é? Em semicírculo, na Grécia, que as pessoas pudessem compreender melhor aquilo que se estava a representar. Mas aquilo que Paulo diz aos Coríntios é que nós temos o rosto descoberto, não temos máscaras. Não temos que mostrar a ninguém que estamos a viver uma tragédia, ou que estamos a fazer uma comédia, ou que estamos a viver um tempo de alegria, ou de tristeza, ou de lágrimas, ou sorrisos. Não, nós temos de ser aquilo que somos. O apóstolo Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Não é? Com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Nós podemos refletir a glória do Senhor independentemente do nosso estado de espírito. Nós podemos estar tristes e refletir a glória do Senhor. Eu não vou estar aqui a fazer papel de hipócrita, a fingir que estou muito contente quando tenho um peso sobre mim. Não é? E a Bíblia ensina que o que os meus irmãos devem fazer nessas circunstâncias não é dizer: não estejas triste, deixa lá, isso, não pagas nada, não resolves nada com isso, tristezas não pagam dívidas, e por aí fora, esses chavões que não querem dizer nada e que as pessoas dizem porque estão incomodadas com o estado de espírito da outra pessoa. O que a Bíblia diz para fazer é rir com os que riem e chorar com os que choram. É ser solidário, é ser empático com o estado de espírito que aquela pessoa está a viver, naturalmente tendo sido uma palavra de esperança que provém do Evangelho. Mas ter Jesus no nosso coração não significa que nós não possamos estar tristes, que nós não possamos estar frustrados, que nós não possamos estar aborrecidos, zangados mesmo, por alguma circunstância. Mas sem máscaras. O nosso rosto reflete como um espelho a glória do Senhor, porque nós somos transformados de glória em glória. Amém? E finalmente, outro palavrão: redenção. O que é isso de redenção? Redenção significa salvação, significa resgate, libertação. É um presente de liberdade comprado por um alto preço.
Nos tempos antigos, nos tempos da escravatura, um escravo podia ser redimido. Ou seja, por alguém que o quisesse livrar, pagava o preço e ele podia ficar libertado. Já não era mais escravo. Ele era redimido. Chama-se isso redenção. Foi o que Cristo fez connosco. Cristo nos libertou da maldição da lei. E Cristo nos libertou do império do pecado. Amém? E portanto nós somos redimidos. Redimidos como? Pelo seu sangue. E às vezes nós ouvimos estas expressões e aqui isto não diz muita coisa. O que é que isto quer dizer, redimidos pelo seu sangue? É isto. É o sangue de Jesus que nos liberta. É a nossa fé. O facto de colocarmos a nossa fé na pessoa e na obra de Jesus. Crer que Ele é o Filho de Deus, que é o nosso Salvador, que nos ama, que morreu por nós. Amém? Que nos perdoou, que os nossos pecados foram perdoados. É isso que nos redime, faz com que nós sejamos libertos do peso da culpa, libertos do pecado, libertos da maldição da lei e andamos agora nos caminhos de Deus, nas veredas da sua justiça. Não da justiça dos homens, mas da sua justiça. Vou ler também um texto em Hebreus que fala um pouco sobre redenção. Diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, Jesus entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma redenção eterna. Portanto, nós não precisamos de ser redimidos muitas vezes. Só precisamos de uma vez realmente ter um encontro com Deus. E a nossa vida ser transformada. Nós podemos depois cair, esfolar os joelhos, partir a cabeça. Nós podemos encontrar uma parede. Mas só temos que nos levantar e seguir em frente. Confiar em Deus. Pedir perdão a Deus. E Ele seguirá connosco. Amém? Às vezes aparecem pessoas que foram batizadas em tal sítio e agora querem ser batizadas outra vez. E algumas andam a colecionar batismos. Batizados 3 ou 4 vezes, cada vez que vão para uma cidade diferente, vão para outra igreja, querem ser batizados outra vez. Isso é um disparate. Da mesma maneira como o batismo é também a nossa salvação é uma. A redenção que Jesus fez por nós é eterna. Ele efetuou uma eterna redenção que não precisa de mais nada. Eu nem sei que Paulo está aqui a falar para os judeus, essencialmente, que persistiam naquela ideia dos sacrifícios para pedir perdão a Deus pelos pecados, como na lei de Moisés. Mas Cristo cumpriu em si mesmo a lei de Moisés, toda a lei. E portanto nós estamos isentos, estamos libertados do peso da lei, da maldição da lei, como chama Paulo, para podermos caminhar em novidade de vida, seguindo os passos de Jesus. Ele fez para nós uma eterna redenção. E acrescenta o autor da carta aos Hebreus: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, de acordo com a lei de Moisés, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir-lhes ao Deus vivo. Amém? Nós fomos purificados. E se purificou a nossa consciência, não temos que sentir pesos de culpa. Se já fomos a Jesus, se sabemos que somos perdoados, se temos alguma coisa a ver, prejudicamos alguém, vamos pôr o que é possível remediar, vamos resolver, mas seguimos com um novo caminho para servirmos ao Deus vivo. Carta aos Romanos: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui está a falar da redenção do corpo. Está a falar, digamos, da ressurreição. E não entristeçais o Espírito, Efésios 4:30, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Jesus é a nossa salvação passada, presente e futura. Amém? Não foi só uma coisa lá atrás, é agora. Nós não fomos salvos apenas, nós estamos a ser salvos, nós seremos salvos. Jesus é a nossa salvação no passado, no presente e no futuro. Porque Deus não tem o conceito de tempo que nós temos. Já disse aqui que o conceito de tempo, segundo os homens, cronos, o conceito de tempo humano, aqui no Ocidente é linear. Nós temos a ideia de que o tempo é sempre seguido, não é? Mas no Oriente, por exemplo, é circular. Eles têm o conceito de tempo circular. Eles acham que o
tempo vai e depois volta e etc. Pois cada um tem a sua ideia. Mas Deus, o tempo de Deus não é um tempo cronos. O tempo de Deus é um tempo kairos. É um tempo em que 1000 anos para Deus são como um dia e um dia é como 1000 anos. É qualquer coisa que nós não podemos compreender, mas não, porque é de Deus e Deus está muito para lá, para cima daquilo que nós podemos compreender. Nós podemos compreender o seu amor, nós podemos compreender a sua provisão de salvação, nós podemos compreender estas verdades da santificação, da sabedoria, da redenção, da justiça. Tudo isso nós podemos compreender, mas há coisas que nós não podemos compreender, porque senão seríamos como Deus. Então, nós não somos perfeitos, mas também sabemos que aos olhos de Deus somos declarados sábios, justificados, diga comigo, sábios, justificados, santificados e redimidos. Tudo isto pelos méritos de Jesus e através da fé nele. E aí um texto de Paulo aos Colossenses diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Estáis perfeitos nele. Há algumas traduções que dizem estáis completos nele. Então isso significa que em Cristo há plenitude, há completude. Não nos falta nada. E é por isso que diz que Cristo é tudo em todos. Quem tem Cristo, não lhe falta nada. O povo diz que quem tem mamãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada, não é? Mas nós podemos dizer isto em relação a Jesus, com muito mais peso de verdade. Nós estamos completos nele, nós estamos perfeitos nele. Não é? Esta mensagem que Paulo está a passar aos Colossenses, ele está a passar uma mensagem a uma pequena comunidade cristã na cidade de Colossos, do primeiro século, que estava a sofrer muitas vezes uma luta espiritual contra o ambiente pagão que estava à sua volta. Não é? E o que Paulo está a dizer: vocês não precisam de mais nada, não se preocupem com o que é que eles pensam, com os deuses deles, com as práticas deles, com a cultura deles, com a religião deles, com a maneira de eles viverem. Não se preocupem nada, porque vocês têm o que precisam. Vocês têm, por estáis completos, perfeitos nele. Não precisam mais nada. E quando vinham aquelas pessoas, os judaizantes e os gnósticos e tal, aquelas seitas que vinham começar a minar as igrejas no primeiro século com outras ideias, ou a voltar a guardar o sábado, como aos judeus, ou outras coisas assim do género, Paulo está a dizer: vocês não liguem a isso, vocês já estão perfeitos nele, ou estão completos nele. Ora, isto acontece a partir de um Deus maravilhoso que chama à existência as coisas que não existem, como diz lá os Romanos. Chama à existência as coisas que não são, as coisas que não existem. O Deus que do nada criou o universo. Os homens ainda andam a descobrir o universo. De vez em quando nós ouvimos notícias, ou porque há um telescópio mais poderoso, ou porque é uma sonda foi mandada mais longe, e que agora uma das últimas que li foi que há um planeta onde a vida humana talvez fosse possível. É um pequeno planeta, só que tem um problema: fica bué longe, fica fora do sistema solar, fica da nossa, enfim, fica longíssimo. Isto estão sempre a descobrir coisas. Mas Deus do nada fez o mundo, criou o universo. E assim nós somos uma nova criação, como diz Paulo aos Coríntios. Naquela cidade de Corinto, uma cidade portuária, rica, comercialmente, grande comércio, próspera, cheia de vícios, os cristãos eram considerados todos fracos, irrelevantes, desprezados, uns nadas. Mas o que Paulo está a dizer é que eles agora são a igreja do Deus vivo, os herdeiros da glória eterna. Não é? Por isso é que ele chama as coisas
que não são, chama à existência aquilo que não existe. Porque Ele é o Senhor, Ele é todo-poderoso. Nós estamos muito condicionados por aquilo que nós vemos à nossa volta. E por vezes temos a tentação e a tendência de esquecer que há um mundo espiritual à nossa volta. E que Deus reina. E que nós estamos com os nossos pés plantados no reino de Deus. E que embora estejamos aqui, não pertencemos aqui. Amém? Eles não são do mundo. Dizia Jesus ao Pai na sua oração: o meu do mundo não sou. Mas Jesus esteve no meio das pessoas. Jesus pôs os seus pés nos caminhos da Galileia, nos caminhos de Israel. Jesus confrontou-se com pessoas, abençoou pessoas, curou, ressuscitou, sei lá o que é que Ele fez mais. Mas Ele não era dali. E da mesma maneira, nós também não somos daqui. A nossa pátria é eterna. Porque a nossa redenção é eterna. Porque o nosso Deus é eterno. E portanto, para lá daquilo que os nossos olhos físicos veem, há uma glória eterna que ainda não nos foi revelada e que está para lá de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Amém? Eles, os coríntios, os crentes de Corinto, eram agora essa igreja que Deus vive, herdeira da glória eterna. Em si mesmo eles não eram nada, não tinham nada para mostrar, mas porque estavam em Cristo Jesus, Ele era o seu verdadeiro espaço de vida, o seu elemento vital. E Ele mesmo, Cristo, era para eles também, a partir de Deus, sabedoria, a verdadeira sabedoria, mas também justiça e santificação e redenção. Amém? O apóstolo Paulo dizia aos Efésios a certa altura: não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Nós somos chamados a ser sábios. Não é? Paulo orava para que Deus desse o espírito de sabedoria e revelação. Isto é, a capacidade espiritual de conseguirmos enxergar para lá dos nossos olhos físicos. Ver o mundo espiritual. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que queremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita nos céus. Amém? Vou pedir para ficarmos em pé para concluir o resto desta leitura que é tão maravilhosa. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E continua: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E é por isso que a cruz de Cristo representa este tudo em todos. Nada nos falta. E é por isso que Jesus é a nossa glória. Porque, como dizia o apóstolo, aquele que se gloria-se no Senhor. Não foram os sábios, não foram os poderosos, não foram deste mundo que foram chamados, ou que marcam a diferença, porque Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, porque pela sabedoria deste mundo não foi possível conhecer Deus. Já expliquei aqui a semana passada que na antiga Grécia, que representava a sabedoria nestes tempos, ainda nestes tempos, porque havia uma influência grega muito forte ainda nesta altura, havia o princípio da sabedoria, mas que essa cultura, e os romanos a seguir também na mesma linha, não conseguiu conhecer Deus. E porquê é que ele diz que não conseguiram conhecer Deus na sua sabedoria, os homens daquele tempo? Porque eles tinham aquela multidão de deuses bom caráter, com mau caráter, deuses manhosos, deuses disto, deuses aquilo, deuses que faziam bem, deuses que faziam mal, não é? E não conseguiam descobrir Deus. E como eu disse aqui no domingo passado, por isso é que Paulo, quando foi a Atenas, descobriu lá aquele altar onde este desconhecido disse: olha, este, vocês não conhecem aquilo que
demonstrando um sentido de oportunidade fantástico. É este que eu vos anuncio. Porque os gregos tinham aquela percepção, bom, há tantos deuses, pode haver algum que a gente se esqueça, que a gente não se tenha lembrado e pode ficar zangado connosco. Isto era o conceito que eles tinham de Deus. Há muita gente ainda com esse conceito de Deus. Que Deus se zanga connosco de qualquer maneira. Que Deus se zanga connosco por por nada. Que Deus manda-nos uma bordoada nas orelhas de propósito. Ah é? Então toma, pumba. Isto é um conceito que eles têm. Talvez o pai deles resolvia as coisas a chapada e a pontapé lá em casa. Então, talvez por isso tem essa tendência para pensar assim. Mas Deus não é assim. Quer saber como é Deus? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e veja como é que Ele lidou com os publicanos, com os pecadores. Veja como é que foi. E por isso, nós não temos nada para nos gloriarmos em nós mesmos. Por sermos muito conhecedores, termos muita sabedoria deste mundo, ou por sermos muito poderosos, termos uma grande posição, ou por sermos muito ricos, termos muito dinheiro, ou muitas propriedades. Isso não vale nada aos olhos de Deus. Porque senão as pessoas passam a gloriar-se nessas coisas. A gloriar-se porque têm dinheiro, a gloriar-se porque têm cursos, a gloriar-se porque são sábios, a gloriar-se por isto, a gloriar-se por aquilo. Mas aquilo que nos é proposto é: Jesus é a nossa glória. Porque Ele é tudo em todos. Porque nele nós somos perfeitos. Isto é, nós somos completos, como diz a Escritura. Portanto, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Há também aí uma tradição cultural que já agora eu gostava de citar, que é da falsa humildade. Há muitas pessoas que, por exemplo, aquela pessoa que, quando o pregador saiu, diz: graças a Deus gostei muito da sua pregação. E ele diz assim: não fui eu, fui o Espírito Santo. Não, isso é falsa humildade. Isso é falsa humildade. Ou qualquer pessoa que nós dizemos: isto está muito entranhado na nossa cultura, nós nem nos apercebemos disto. Estás muito bonita hoje e tal. Não, isso são os trapos, não sei nem nada. Isto foi dos chineses e coisa. Comprei isto dos ciganos. Também, o que é que isso tem a ver? Pode estar bonita ou não estar bonita? Pode estar bonita com coisas dos chineses e dos ciganos ou não? É ou não é? Mulheres? Então, essa falsa humildade não nos leva a lado nenhum. Nós podemos gloriar, mas gloriar no Senhor. Graças a Deus estou bonita. Graças a Deus tenho saúde. Tenho 80 anos e ainda vou ao ginásio não sei quantas vezes, faço as máquinas todas e mais não sei o quê. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos esta manhã, porque Tu és tudo em todos, porque em Ti nós somos perfeitos, isto é, nós somos completos, porque Tu fizeste de nós novas criaturas em Cristo Jesus, ó Pai. E por isso, Senhor, nós podemos gloriar-nos em Jesus na nossa vida, ó Deus, e podemos verdadeiramente viver uma vida em novidade de vida, Senhor, um novo caminho, Senhor, que nos tens aberto diante de nós. Ajuda-nos a colocar os nossos olhos em Jesus, ajuda-nos a prestar atenção à Tua Palavra, ajuda-nos a ser parecidos com Jesus, abençoa-nos, Senhor, guia os nossos passos, Pai. E quando mais adiante, Senhor, nós vamos, ó Deus, rodear a Tua mesa, que nós tenhamos consciência de que este pão e este cálice representam o sangue
o corpo e o sangue de Cristo, Senhor, o corpo que foi ferido por nós e o seu sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário, pelo qual nós somos chamados a uma nova vida, pelo qual nós somos chamados, Senhor, a uma novidade de vida, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa cada família aqui representada, abençoa aqueles que nos estão a acompanhar também, Senhor, à distância, Senhor, abençoa cada irmão que está doente e não pode estar aqui, outros que estão de férias ou a viajar e não podem estar aqui, Senhor. Que o teu povo seja abençoado, Senhor, onde quer que se encontre, Pai, neste dia, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, 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 amém. Podem sentar, irmãos.